Não sei que horas você vai estar vendo essa mensagem. Eu espero que você esteja bem a assisti-la. Se você não estiver, que você fique. E se você já estiver, que você fique ainda melhor. Amém? Eu quero começar esse vídeo hoje orando, pela sua vida, pela vida da sua casa, da sua família. E para que o Espírito Santo de Deus esteja, nos guiando, nos direcionando e falando conosco através da sua palavra. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu oro, meu Pai, para que o Senhor seja aquele que reina, Senhor, que essa palavra seja ministrada verdadeiramente por Ti, pelo Teu Espírito Santo, que o Senhor tenha liberdade em mim, na minha boca, nos meus pensamentos, Pai, e que verdadeiramente nós venhamos a contemplar a presença do Senhor, através dessa palavra, que nós venhamos, Pai, a aprender mais contigo, a aprender mais sobre quem Tu és, sobre os planos, os propósitos, os sonhos do Senhor para as nossas vidas, que nós venhamos a aprender cada vez mais, Senhor, como sermos verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade, Deus. Fala conosco, ministra aos nossos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Hoje eu quero meditar com você no livro de Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 1. Vamos lá? Se você não estiver com a sua Bíblia, pausa o vídeo, vai correndo buscar a sua Bíblia para nós lermos juntos, porque essa palavra é muito forte, é muito impactante. E eu quero que você esteja muito atento, porque com certeza o Senhor vai falar conosco hoje. Amém? Então vamos lá. E diz o seguinte: E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquelas seitas, queria ser que fosse homens ou mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os agrilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu e nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, a qual o Senhor disse em visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe: Levanta-te, vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eu sei que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Amém? Vamos parar por aqui. Mais uma vez eu quero pedir, Espírito Santo de Deus, me tome em tuas mãos, prepara o coração daquele que ouve essa palavra para que ela chegue em terra fértil e possa verdadeiramente dar frutos, Pai, para que o teu nome seja glorificado e exaltado no meio de nós. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Então vamos lá, vamos refletir um pouco sobre essa palavra, A gente vai ver aqui essa conversão de Saulo, quando ele
é chamado literalmente pelo próprio Jesus, né? Saulo, ele era um homem comprometido com Deus, mas ele fazia o que não agradava ao Senhor. Ele tinha uma vida de temor a Deus, né? Tudo que ele estava fazendo ali na perseguição contra os cristãos, até matando, dando ordem de matar os cristãos, ele fazia em nome de Deus, porque ele acreditava que ele verdadeiramente estava do lado certo e que os cristãos faziam parte de uma seita que era contrária à palavra do Senhor, que era contrária às leis que Paulo conhecia, né? Paulo, a gente sabe que ele era um estudante da palavra de Deus. Ele estudou ali com Gamaliel, né? Na escola de Gamaliel, a famosa escola de Gamaliel, que era referência da época dos estudos das escrituras sagradas. Então ele tinha não só um conhecimento bíblico, né, que naquela época não era a Bíblia ainda, mas era o conhecimento das escrituras, como ele também tinha poder, porque ele fazia parte, né, da cúpula ali do Sinédrio, ele tinha acesso ao sumo sacerdote, aos sacerdotes, então ele estava ali vivendo num ambiente propício para fazer o que ele andava fazendo, que era a perseguição dos cristãos, né? Mas o Senhor, né, conhecia verdadeiramente a intenção de Paulo, né? O que ele queria, na verdade, era barrar, impossibilitar que novas seitas surgissem, desculpa, e fossem contrárias à verdadeira palavra do Senhor. Então, tudo que ele fazia em defesa, né, da verdade que ele acreditava. E aqui, esse encontro, né, de Jesus com Saulo, esse momento aqui tão transformador, tão impactante em sua vida, onde ele fica sem visão, né, onde ele é conduzido pelos soldados que estão com ele até, né, a Damasco, para que ele fosse realmente, né, ter esse encontro ali com o Ananias, e Deus fala com Ananias para ir ao encontro de Saulo. Nós vamos ver aqui que ele passa, né, quando ele tem esse encontro com Jesus e o próprio Jesus fala com ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo, ele entende imediatamente que de fato aquilo que ele estava fazendo não era algo que agradava ao Senhor e que ele estava do lado errado. Ele estava do lado da religiosidade, né, dos fariseus, saduceus, ali daquela cúpula toda que fazia parte dos escribas e por aí vai. E quando ele tem esse encontro com Jesus, ele tem um encontro com o Senhor, né, com o próprio Jesus, de forma sobrenatural. Ele fica cego, né, e precisa ser conduzido até Damasco. E aquela experiência muda de tal maneira a vida de Saulo que ele passa 3 dias de jejum, sem comer e sem beber, orando. A palavra de Deus diz, né, quando o próprio Jesus fala com Ananias, né, quando Jesus fala com Ananias, ele diz, vá, porque ele está orando, e numa visão que eu dei a ele sabe que vai encontrar com um homem chamado Ananias, que porá a mão sobre os seus olhos para que ele volte a ver. E a Bíblia diz aqui que ele passou 3 dias sem comer e sem beber, orando, buscando a presença do Senhor. O que é que nós aprendemos com isso aqui, né? Nós não podemos ter um encontro com o Senhor, ter uma experiência com Jesus e continuar vivendo da mesma maneira. Saulo, ele não só imediatamente entende de fato quem Jesus é e quem é esse Senhor a quem ele persegue, como ele muda rapidamente a sua postura de entendimento para dizer: eu não posso continuar perseguindo essas pessoas. Afinal de contas, eles não são parte de uma seita, mas fazem parte do povo que verdadeiramente está seguindo ao Senhor. E ele vai ali, ele começa a orar, ele começa a buscar a presença do Senhor. E o Senhor fala com ele que ele vai ter esse encontro com Ananias, né? E nós vamos ver mais pra frente, Ananias, ele vai encontrar com Saulo, ele faz ali aquilo que Deus manda fazer, né? Coloca as mãos sobre os seus olhos para que caiam as escamas dos seus olhos. Paulo imediatamente passa a ver, né? Saulo, nesse caso, passa imediatamente a enxergar e
cai toda a sua ficha para tudo que ele fazia e para o que ele tem que fazer a partir dali. Ele literalmente se entrega ao Senhor como um verdadeiro adorador que adora ao Pai em espírito e em verdade. Ele entende realmente o chamado dele, né? Ele realmente entende qual é o papel dele a partir daquele momento, tanto que Paulo vai ser aquele que mais escreve livros, né? Cartas no Novo Testamento. O Novo Testamento ele é quase que escrito todo por Paulo, né? Que vai ser ali, vai ter o seu nome alterado pelo próprio Deus, né? De Saulo para Paulo, para essa mudança de identidade total, né? Ele muda não só as suas atitudes, mas também o seu nome, a sua identidade diante de toda uma sociedade. Ele vai abrir mão de quem ele era. Saulo, ele tinha uma posição na sociedade, ali no sinédrio, no meio dos sumos sacerdotes, e ele abre mão de tudo isso para literalmente mudar de lado, mudar para o outro lado da cerca, né? E ele passa a fazer o que ele perseguia até então. E ele não está preocupado se ele vai ser perseguido, né? Porque ele sabia que a perseguição aos cristãos não ia acabar com a transformação de vida dele, com a conversão dele. Isso não ia mudar. A conversão de Paulo não veio para mudar a vida dos cristãos no sentido de, a partir dali, o Sinédrio iria entender, iria compreender. Afinal de contas, realmente esse povo está pregando a palavra de Deus, então vamos ter atenção ao que eles estão dizendo. Não, isso não acontece, né? Os hipócritas, os fariseus, os saduceus, eles continuam perseguindo os cristãos. E Paulo agora ele passa de perseguidor ao perseguido. Ele vai passar a ser perseguido e ele conhecia bem as consequências de servir a Jesus, de seguir a Jesus. E mais do que isso, Paulo ele não só começa a servir a Jesus, como ele passa a ser um dos grandes pregadores do evangelho em meio à igreja perseguida, em meio à igreja primitiva. É Paulo, né, que vai ali arrancar com o evangelho na Ásia. Ele sai pregando em vários lugares da Ásia. A gente vai ver sim que Pedro, os outros apóstolos também foram exercer esse papel de pregar o evangelho, mas a gente vai ver que Paulo ele é usado tremendamente pelo Senhor, né? E por enxergar aquilo que Deus tem para a vida dele, ele não está preocupado com as consequências. O que ele iria perder, o que ele perdeu de fato, né, em assumir a sua identidade como um cristão. Eu agora sirvo a Jesus, eu agora faço parte desse povo, eu agora estou desse lado da situação, eu agora venho em nome de Jesus pregar o evangelho do Filho de Deus, aquele que morreu na cruz. E ele assume esse papel diante daquela sociedade, né? Não só ali na Ásia, onde ele estava, né? Ele vai passar por Éfeso, por Esmi e por várias outras cidades até chegar a Roma, que era o grande império. E ele não para enquanto não o param, né? Paulo, a gente sabe como é que acaba a vida dele, mas ele não para, ele não quer saber quais são as consequências ao redor dele, o que é que os homens vão pensar dele. A única preocupação de Paulo é o que Deus o chamou para fazer, o que foi que Deus colocou em seu coração como missão, e ele só avança, ele só para quando ele é parado. Ele não quer saber se seus líderes religiosos, o que as pessoas ao seu redor vai pensar, a sua família. A gente vê que Paulo tinha um sobrinho, né, que o acompanhou, então a gente sabe que existia uma família por trás da vida de Paulo, mas ele não está preocupado com o que as pessoas ao seu redor estão pensando ao seu respeito. A única coisa, a única determinação que Paulo assume a partir dali é: eu agora sou servo de Jesus Cristo e eu vou pregar o evangelho aonde eu puder ir, aonde eu puder chegar, eu vou pregar a verdade, custe o que custar, ainda que me custe a vida. E foi exatamente isso que lhe custou, a vida. Não foi ficar de mal com alguém, não foi alguém lhe dar as costas, porque com certeza muitos lhe deram as costas. Não foi perder amizades antigas, porque com certeza ele perdeu muitos amigos. Não foi perder a oportunidade de casar. A gente sabe
que Paulo ele não casou, ele escolheu viver o celibato para pregar o evangelho de Cristo. Então a gente vai ver uma série de renúncias aqui na vida de Paulo, a começar pelo seu status diante da sociedade, depois o risco de ser morto a qualquer momento, depois eu não casar para fazer a obra de Deus, depois eu não ter casa para viver uma vida pregando o evangelho de Deus aonde Ele quiser me levar. Então a gente vai ver uma determinação em servir ao Senhor na base do custe-me o que custar. Ele simplesmente ouviu a voz do Senhor, teve essa experiência com Deus, compreendeu quem Jesus de fato é e avançou. Né, que nós possamos verdadeiramente compreender, né, a grandeza, a seriedade, né, a verdade do que é servir a Jesus. Ah, Laina, mas eu não sou Saulo, eu não sou Paulo, eu não sou João, eu não sou Mateus, eu não sou Pedro, e eu não vou andar por aí pregando a palavra de Deus, eu não fui chamado para isso. Errado. A palavra de Deus diz que todos nós fomos chamados para ir e pregar o evangelho a toda criatura até os confins da terra. E essa palavra não foi exclusiva para os apóstolos. Essa palavra foi para mim e para você. Ah, eu não consigo falar em público, eu não sei falar em público, mas Deus vai usar estratégias na sua vida. Você pode não ter o chamado de Paulo, você pode não ter o chamado de Pedro, você pode não ter o meu chamado, você pode não ter o chamado de grandes pastores, renomes que nós conhecemos, né? Mas você tem um chamado. E qual é o seu chamado? O que foi que Deus lhe chamou para fazer? Talvez você não tenha o chamado de sair pregando o evangelho como missionário, mas onde você está? Qual é o seu papel? Qual é o seu papel no reino de Deus? Cada um de nós, a palavra de Deus diz que a Bíblia chamou um para apóstolos, outros para obreiros, outro para pastores, outro para mestres, outros para... Enfim, existe um papel para cada um de nós, mas cada um de nós tem um papel no reino de Deus. Qual é o seu papel? Se você ainda não sabe, eu lhe encorajo hoje a você colocar o seu joelho no chão e perguntar ao Senhor: Pai, qual é o meu chamado? Qual é o meu papel no meio do reino? Eu não posso continuar do jeito que eu estou. Nós não podemos continuar calados, porque cada um de nós tem um papel e tem um chamado no reino de Deus para ir pregar o evangelho a toda criatura até os confins da terra. Não podemos, meus irmãos, de forma alguma ouvir alguém dizer que nunca ouviu falar de Jesus. Nós precisamos estar disponíveis para o Espírito Santo de Deus nos usar em qualquer lugar, né? Seja numa conversa no telefone, seja num restaurante, seja num café, no trabalho com o vizinho. Deus, Ele vai preparar os momentos para que você abra a sua boca e o Espírito Santo de Deus possa usar você, né? A palavra de Deus vai dizer que quando nós formos levados aos juízes, que nós não devemos temer, né? Que nós devemos ir em confiança, porque o Espírito Santo de Deus falará por nós. E assim também é no momento da gente falar sobre Jesus, né? Nós não precisamos temer, nós precisamos fazer a nossa parte, que é orar, ler a palavra do Senhor para conhecer de fato quem Jesus é, quem é o Senhor, o que o Pai deseja de cada um de nós, quem é o Espírito Santo de Deus, né? Como é que o Espírito Santo de Deus fala conosco, como é que Jesus se manifesta, né, para que a gente possa realmente deixar, né, você não tem como fazer uma prova de uma universidade ou um concurso público se você não estudar. Você primeiro estuda, primeiro se dedica, primeiro busca conhecimento, para na hora de fazer a prova, na hora de ter que mostrar o seu conhecimento, você ter isso armazenado em seu coração, né? Então nós precisamos ler a palavra de Deus para que verdadeiramente o Espírito Santo possa usar-nos com aquilo que a gente conhece, né? Mas eu quero hoje, com essa palavra, despertar, pedir para que o Espírito Santo de Deus te desperte, né? Sacuda de verdade, para que você entenda e compreenda que você também tem um chamado e um papel diante do Senhor. Cada um de nós tem o nosso papel diante do reino, que nós possamos, né, ser despertados antes que precisemos ter uma experiência de ficarmos cegos e esperarmos que o Senhor levante um profeta para vir ao nosso encontro, né, para colocar a mão sobre os nossos olhos e tirar as escamas dele. Que hoje o Espírito Santo possa tirar dos seus olhos todas as escamas que te possibilite de ver qual é o seu papel no reino. Amém? Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família e até a próxima palavra.